Desde o início da semana, o JMTV Primeira Edição está entrevistando os candidatos ao governo do estado. A rodada de entrevistas aqui no estúdio inclui os 5 candidatos com melhor posição na primeira pesquisa Ibope, contratada pela TV Mirante, divulgada no dia 23 de agosto. O candidato Odívio Neto, do PSOL, que não pontuou na pesquisa Ibope, terá como compensação uma entrevista gravada com 3 minutos que será exibida amanhã. As entrevistas no estúdio têm a participação do repórter Sidney Pereira. Sidney, bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. A ordem das entrevistas, claro, foi definida em sorteio na presença de assessores dos candidatos. Hoje recebemos o candidato Ramon Zapata, do PSTU. O tempo da entrevista é igual para todos, de 20 minutos. O último minuto será para as considerações finais do candidato. A partir de agora, conversamos com Ramon Zapata, do PSTU. Bom dia, candidato. Bom dia, Sidney. Bom dia, Ana. Bom dia. O senhor já quis ser vereador, conseguiu 255 votos. Quis ser senador, conseguiu pouco mais de 16 mil votos. Dessa vez, o senhor vai precisar de bem mais votos. Por que o senhor quer ser governador do Maranhão e por que o eleitor deve votar no senhor? Mas querer ser governador do Maranhão, Sidney, é uma necessidade hoje. O PSTU está convocando, fazendo um chamado para que a classe trabalhadora, os negros, as mulheres negras, os homens negros, os indígenas, os quilombolas, os LGBTs, se rebelem, porque o Maranhão precisa acabar com esse massacre que tem sido feito ao longo da história ao povo do Maranhão. Ou seja, nós vivemos um caos. E se nós estamos no caos, nós temos que nos rebelar contra o caos. Por isso que nós estamos fazendo esse chamado à rebelião, para que a gente possa promover uma revolução socialista nesse estado, nesse país e no mundo, porque é necessário. Mais de 2/3 da humanidade vive na miséria, vive na pobreza, enquanto alguns se apropriam de toda a riqueza e vivem todas as benesses da produção da riqueza que a classe trabalhadora produz. Então, por isso que existe uma necessidade de nós nos colocarmos nessa eleição para fazer esse chamado e para dizer para toda a classe trabalhadora que ela não pode ter nenhuma ilusão com as eleições. Porque se as eleições tivessem que mudar as nossas vidas, nós já vivíamos no paraíso. Porque de 2 em 2 anos nós temos eleições nesse país e as condições da classe trabalhadora, as condições dos menos favorecidos, elas continuam cada vez piores. Por isso é que nós estamos aqui para colocar o nosso nome, o nome do PSTU, que é um partido que está no cotidiano das lutas, porque nós não somos um partido das eleições, nós somos um partido das lutas, onde tem uma mobilização, onde tem uma organização dos trabalhadores e das trabalhadoras, nós estamos lá, apesar de sermos poucos, os militantes do PSTU, apesar de termos poucos recursos financeiros, apesar de termos pouco tempo de TV, mas nós estamos na luta, porque esse aqui é um espaço de luta. E tem o diálogo por convencimento, né? E nessa rebelião me parece que o principal ator, o principal agente é o trabalhador. No eventual governo do PSTU, qual seria o papel desse trabalhador nessa rebelião proposta pelo partido? Por exemplo, nós estamos propondo, por exemplo, governar a partir dos comitês populares, né? Aí muita gente pergunta, mas como seria isso? Eu digo, isso é a democracia direta. As pessoas falam tanto de democracia direta. O povo organizado, definindo a sua vida. E não esperando um salvador da pátria para que venha resolver os nossos problemas. Porque eles não resolveram, não resolvem e não vão resolver. Quem vai resolver os nossos problemas somos nós, porque nós conhecemos os nossos problemas. Os que governam, os que já governaram, eles não acessam a escola pública, eles não acessam a saúde pública, eles não têm os problemas que nós temos. Então, nós é que temos que resolver os nossos problemas. Como vamos resolver isso? De maneira organizada nos comitês populares. Já existe até uns comitês, né, dentro dessa organização social, mas nós queremos a participação popular, efetivamente, os trabalhadores e as trabalhadoras definindo os rumos da sua vida. Em algum momento da vida brasileira a gente percebeu essa força muito pulsante, né, dos comitês, dos sindicatos fortes e tal. Deu uma amortecida? Que análise o senhor faz desse instante? Por exemplo, um instante onde a classe trabalhadora ela continua pulsando muito.
Por exemplo, no ano passado, no dia 28 de abril, nós tivemos a maior greve geral que esse país já produziu, certo? No entanto, nós temos também muitos traidores dentro das forças sindicais que não vieram junto em vários momentos. Por exemplo, nós podíamos ter atropelado a reforma trabalhista lá em Brasília, quando nós estávamos lá, e as centrais terminaram recuando. Só com Lutas é que esteve à frente, enfrentou lá em Brasília, porque muitas das centrais recuaram e a gente podia ter derrubado naquele momento... Faltou o argumento de convencimento, não? A reforma da Previdência que nós conseguimos, mas podíamos ter derrubado a reforma trabalhista que veio precarizar ainda mais e a reforma a vida dos política trabalhadores. também, né? Que foi do jeito que foi e o PSTU apresenta muitos pontos contrários. Sim, essa reforma ela só vem favorecer os partidos mais ricos e os partidos que estão aí na Lava Jato, na corrupção, que tem muito tempo de televisão, tem muitos recursos, e nós que não temos um envolvimento com corrupção, não temos recursos e também não temos tempo de televisão. É uma contradição, já que se diz que se vive uma democracia. Candidato, apesar de nós não acreditarmos nisso. A gente acredita que nós vivemos algumas liberdades democráticas e não uma democracia. A propósito das contradições que o senhor fala, o programa do PSTU chama atenção para algumas contradições do Maranhão, né, que são o crescimento do agronegócio, por um lado, o crescimento das exportações, e de outro lado, trabalhadores sendo expostos de terra, violência no campo e tal. Como fazer para conciliar, não prejudicar o mercado internacional e conseguir uma produção mais local, mais de terra, enfim? Sim, o PSTU aposta numa lógica totalmente diferente da lógica do capitalismo. Na lógica do capitalismo, eles têm que estar preocupados com o lucro, porque a essência do capitalismo é o lucro. Então, dentro do modelo capitalista, todos nós viramos mercadoria. Tudo é mercadoria, porque o lucro é o que é mais importante. Ora, nós não estamos preocupados com a balança comercial que vai favorecer o grande capital. Nós estamos preocupados hoje com o povo brasileiro. Por exemplo, no Maranhão, mais de 52% das pessoas no Maranhão, num estado de 7.200.000 pessoas, 52% delas vivem abaixo do nível da pobreza. Eu não posso me preocupar com quem vai ter muito lucro, com o povo passando fome, morrendo de necessidades, de fome. Enquanto nós temos, por exemplo, mais gado no Brasil do que gente. O modelo de produção de alimentos e não tem carne, tem gente que não tem carne para comer, então não tem sentido. Não consegue nem ir para a escola, algumas crianças. Sim, muitas. Por exemplo, no Brasil hoje, especificamente no Maranhão, nós temos mais de 800.000 pessoas que não se comunicam nem através da escrita e nem através da leitura, ou seja, são analfabetos por completo. Em pleno século XXI, com tanto conhecimento acumulado... O senhor é professor, no eventual governo do senhor, qual o tratamento que a educação receberia? Por exemplo, nós temos que mudar toda a estrutura da educação no nosso estado e no nosso país. As pessoas ainda estão trabalhando a educação de forma dicotomizada. Aqui é prática, aqui é teoria, né? Esse conhecimento é mais importante do que esse. Hoje existe um hiato gigantesco. Nós temos aqui que integrar tudo isso, porque a vida ela é uma totalidade. E a educação ela tem que ser trabalhada nesse sentido, de maneira indissociável. Ciência, tecnologia, cultura. Não existe dissociação dentro desse leque. Então, nós temos que trabalhar na sala de aula justamente na perspectiva de que o nosso alunado ele compreenda o mundo que ele está vivendo, possa entender os problemas desse mundo, para que ele possa interferir nos problemas, para que ele possa resolver. Hoje? Hoje nós temos um cenário péssimo, uma educação péssima, nem dentro do modelo do capitalismo, nem dentro dessa estrutura, a educação do Maranhão é a pior no Brasil. Tá? E o IDEB, que saiu na revista Nova Escola, se eu não estou enganado, o IDEB no Maranhão, o Maranhão ficou entre os últimos no ensino fundamental menor, no ensino fundamental maior e no ensino médio. E no ensino médio é completamente um dos piores, só fica na frente de Sergipe. Professor, quer dizer, horrível. Candidato, vamos seguir aqui com base no seu programa de governo. Como é que faz para o Estado continuar crescendo, continuar produzindo, tendo alimento para todo mundo, sem que haja, na linguagem do partido, a rapinagem dos recursos naturais do Estado? Sidney, nós temos, por exemplo, a gente vive uma sociedade que ela produz de forma anárquica.
não no sentido do anarquismo, Sim. né? Desorganizada. Desorganizada, ou seja, E no caso do meio ambiente, no Maranhão, só para predatória. que a gente tenha uma ideia, o que mais cresceu no Maranhão, por exemplo, em relação à economia nacional, o Maranhão cresceu em torno de 9,7, se eu não estou enganado, 9,2 por aí. Enquanto o Brasil, em 2017, enquanto o Brasil, os estados brasileiros cresceram em torno de 1%, 1,2%. Mas o estado do Maranhão, ele cresceu em quê? No agronegócio e na exportação do minério de ferro, né? Ou seja, hoje nós somos a 18ª economia do Brasil e o 15º orçamento também do Brasil. Mas nós somos o 26º em IDH, que é Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, nós somos o estado mais empobrecido do Brasil, mesmo se no 18º PIB do Brasil, ou seja, nós estamos produzindo a riqueza, essa riqueza não está ficando aqui no Maranhão. Não chega a quem produz. Ou seja, não chega a maioria dos trabalhadores. Porque se você privilegia o agronegócio emprega muito pouco. E não produz, por exemplo, o alimento que nós precisamos, ele não produz alimento para nós. Ele vai produzir para criação de porcos, tanto na Europa quanto na China. O que nós temos que fazer? Que foi a pergunta que você me fez. Por exemplo, nós temos que fazer uma grande revolução no campo, uma reforma agrária gigantesca. Nós somos o maior concentrador de terra do Brasil. E os governos que nós tivemos, e o governo atual, não fizeram nada em relação a isso. Os povos, os indígenas, os quilombolas, não têm suas terras demarcadas, não têm suas terras tituladas. Então, nós precisamos fazer com que isso aconteça, para que a gente possa produzir alimento. Por exemplo, o Maranhão, ele não é autossuficiente em produção de absolutamente nada. Ele produz, mas ele não tem autossuficiência. Ou seja, o Brasil, de um modo geral, ele está importando feijão, ele está importando milho, ele está importando trigo, ele importa arroz. Quer dizer, são vários produtos. Isso? Como reverter esse modelo? É o que nós estamos dizendo, nós vamos ter que fazer uma grande revolução no campo. Uma reforma completa no campo, desapropriar o latifúndio, desapropriar o agronegócio que não emprega e está matando com essa liberação do agrotóxico. Eles estão usando agrotóxico e eles só não matam a planta transgênica, que é a soja, porque ela é modificada, mas ela mata todo o ecossistema que está à sua volta. Polui o ar, polui a terra e polui os rios. Então, esse modelo de desenvolvimento econômico, ele não serve para o Maranhão. Porque os maranhenses, eles estão passando fome, estão na miséria, vivendo abaixo do nível de pobreza. Muitos maranhenses, em torno de 3,5 bilhões de pessoas. Candidato, o PSTU sempre discutiu a questão da dívida pública do endividamento do Estado. Sim. No eventual governo do PSTU, como é que essa questão seria tratada? Olha, até julho desse ano, o governo do Estado, ele pagou 1,5 bilhão, ou seja, 1 bilhão e 500 milhões de juro e amortização da dívida. O que ele investiu na educação foi 1 bilhão e 200. E na saúde foi 1 bilhão. Ou seja, o governo Flávio Dino, ele pagou mais de juro e de amortização de juros de dívida do que o orçamento da educação e da saúde. Então, meus amigos, nós temos que parar com essa sangria, porque a classe trabalhadora não fez essa dívida. Por exemplo, eu assumo no dia 1º de janeiro de 2019, eu tenho uma dívida e eu não vou procurar saber, quem fez essa dívida, onde ela foi empregada, porque o Maranhão continua em 26º. Nós temos dado do IBGE que em 2010, o Maranhão era o 26º estado em IDH, ou seja, Índice de Desenvolvimento Humano, certo? E em 2017 ele continua em 26º, ou seja, os governos que passaram não resolveram o problema e terminaram endividando o Estado. Então nós temos que saber aonde que eles gastaram. Por exemplo, a própria ex-governadora Rosiana estava aqui ontem, ela falou que no último ano do governo dela, fizeram um financiamento de 3 milhões e meio, de 3 bilhões e meio. Então, nós temos que saber, assim como nos outros governos, nós temos que saber onde foi empregado esse dinheiro, a quem serviu esse dinheiro, porque não resolveu os problemas da classe trabalhadora, não resolveu os problemas do Maranhão, certo? O Maranhão continua com os índices sociais os piores no Brasil, e a gente tem um governo hoje atual dizendo que mudou a realidade do Maranhão.
ou não entende do Maranhão, ou não anda no Maranhão, ou não consegue dizer a verdade para os maranhenses. Nós temos que dizer a verdade para os maranhenses. Porque se você diz a verdade, esses governos que já passaram, se eles dissessem a verdade, eles podiam até acertar num eventual governo posterior. Mas se eles maqueiam toda uma realidade, eles não vão acertar nunca. Primeiro porque não é a intenção deles. Esses governos, eles têm servido aos grandes capitais, tanto nacional quanto internacional. Retornando aqui ao seu programa de governo, retornar a SEMAR para o controle do Estado, revogar a privatização do Banco do Estado. São promessas que o PSTU está fazendo, né? Por que isso é necessário? Por exemplo, se nós formos fazer uma grande reforma agrária nesse Estado, uma revolução agrária, nós temos que financiar. Por exemplo, o Sarney, quando ele assumiu lá em 66, ele, com o passado, ele acabou com a Embraer, a Embrater, que era a empresa brasileira de terras e... Não, é empresa brasileira de técnicas para a agricultura. E depois, no governo de Rosiana, ela acabou com a Emater também. Ou seja, o agronegócio ficou privilegiado dentro dessa lógica. Com a lei de terra também, nesse mesmo governo do Sarney, acho que foi em 69, foi vendido terras para empresas nacionais e do Sul e do Sudeste e com o povo que vivia na terra. Ou seja, não lembraram de quem estava na terra e vendeu a terra. Por exemplo, João Castelo fez a mesma coisa com Alcântara, né? Colocou o projeto da base de Alcântara e terminou, sim, em torno de 70% de todo o território de Alcântara ficou para a implantação da base com populações que viviam na terra e que foram retiradas, colocadas nas agrovilas sem as condições reais de sobrevivência. Então, esse modelo é um modelo perverso para o povo do Maranhão. A gente não pode permitir que esse tipo de modelo fique se perpetuando dentro do nosso Estado. O PSTU também quer que a reforma não fique só lá no campo, mas seja também uma reforma urbana? Nós precisamos, 62% da nossa população vive hoje nos centros urbanos. Então, nós precisamos de tudo aqui. Qual seria o modelo de reforma urbana? Nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer um grande plano de obras aqui no Estado. Nós precisamos de estradas. Mas me parece que o PSTU condena o modelo, né? A forma. Você desenvolve projetos, por exemplo, na área de construção de habitações, mas, pelo argumento do PSTU, isso privilegiaria as grandes indústrias de construção? Mas nós temos, por exemplo, o Estado, ele pode usar toda a sua máquina estatal, por exemplo, esses 20 bilhões, que é o orçamento público de 2018, e alavancar o nosso Estado, o que não tem sido feito. Porque se tivesse feito, a gente não tinha os piores índices de desenvolvimento humano. Então, nós temos que pegar esse dinheiro. Como é que a gente vai fazer isso? Justamente com a organização da classe trabalhadora, pegando 10% do nosso PIB, que é uma das nossas propostas, investindo na educação, certo? Que é uma educação precarizada do nosso Estado, melhorando o salário dos servidores públicos, fazendo concurso, porque o Flávio Dino, quando entrou no governo, disse que ia fazer concurso para a saúde. Não fez concurso nenhum. Continuou com aquela empresa que a Rosiana criou, né? Que é a empresa de serviços hospitalares do Maranhão, certo? E precarizou mais o serviço dentro da saúde. Hoje, nós precisaríamos de nós tivemos no Sindicato da Saúde ontem, eles nos deram um quadro. Hoje nós precisaríamos, na saúde do Maranhão, em torno de 15 mil pessoas para que a gente possa alavancar a saúde. As pessoas falam, não, eu construí um hospital aqui, eu construí um hospital, vá no hospital. Aí você vai ver, não tem médico, não tem luva, não tem remédio. Então nós não temos condições a nossa população não suporta mais esse tipo de política. Por que o PSTU não está conseguindo converter essas ideias, esses programas em voto? Convencer o trabalhador. No início da nossa entrevista, eu coloquei que não é para nós termos nenhuma ilusão com as eleições. O Estado, esse Estado que nós temos, ele é um Estado capitalista, burguês, onde ele é financiado pelo capital, certo? Então, nas eleições, o que vai prevalecer é o capital. Só para que nós tenhamos uma ideia. Por exemplo, com esse fundo de campanha... Fundo partidário? Partidário, o PSTU recebeu 900 e poucos mil reais, enquanto o MDB recebeu 234, se eu não estou enganado, milhões. Ou seja, um disparate total, né? Esse modelo é um modelo que é um modelo perverso para todos nós. Primeiro, é um modelo que onera
toda a questão pública onera. Então, nós não podemos aceitar que esse modelo de política se estabeleça, certo? Então, nós temos que romper com isso, apostar no concurso público para todo o servidor público, apostar nos salários, isso que é fundamental para que a gente possa ter uma sociedade justa. Candidato, vamos aproveitar? Nos resta aí 1 minuto para suas considerações finais, por favor. Câmera. Eu gostaria de dizer para a classe trabalhadora que é necessário, fundamental a nossa organização para que a gente faça o enfrentamento direto, na luta, no cotidiano. Gostaria de dizer também que nós temos uma equipe muito forte. Nós temos 3 candidatos a deputado federal e 2 candidatos a deputado estadual. A Cátia Ribeiro, nós temos o Domingos, nós temos, para senador também temos a Prita Luz, Saulo Arcângeli, para deputado estadual Eliomar, e tem o Osmar também para deputado federal, e nós temos a Conceição para deputado estadual, que é fundamental que a gente possa apostar nesses companheiros no dia das eleições, botar lá 16. E amanhã, por exemplo, nós estaremos lá em Icatu, né? E nós estamos chamando toda a comunidade de Icatu para estar lá junto com a gente, para a gente discutir o Maranhão e as melhores perspectivas para o Maranhão. Candidato, a gente deseja sorte ao senhor nessa caminhada.